Fala galera, parceiros, amigos, seguidores, Moisés Gama, canal Aquarismo Fácil. O vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho mais a respeito de móveis para aquário, certo? Não só os móveis de aquário, mas tudo que envolve o aquarismo, ele tem grandes possibilidades de você estar fabricando, comprando ou escolhendo o seu modelo, tá certo? Eu gosto de assemelhar muito o aquarismo ao mundo automobilístico, né? Hoje em dia você pode sair da sua casa e comprar um carro com 5 mil reais e você pode sair da sua casa e comprar um carro com 5 milhões de reais, né? Você tem uma certa finalidade para o uso do seu carro. Eu quero comprar o meu carro simplesmente para mim fazer Uber e ganhar um dinheiro. Não, eu quero comprar meu carro para ostentar final de semana. Eu quero comprar meu carro para apostar um racha. E no aquarismo é mais ou menos assim, né? Quando você vai montar o seu aquário, você escolhe para onde aonde você vai seguir. Eu quero aquarismo marinho, eu quero água doce, eu quero jumbo, eu quero plantado, eu quero kings, eu quero aquapaisagismo. São inúmeras ramificações, inúmeras possibilidades que nós temos dentro do aquarismo, tá certo? Imóveis não é uma coisa diferente. Nós temos inúmeras possibilidades, quase que infinitas possibilidades da maneira de como construir, de como fazer, de como escolher e de como ter o seu móvel de aquário. Nós temos aí materiais que variam da alvenaria até os mais nobres, como inox, alumínio, né? Passando aí pela madeira, obviamente, né? Nós temos aí inúmeros modelos, né? Você tem desde aquela pessoa que empilha alguns pallets e coloca o seu aquário em cima, até aquela pessoa que compra um móvel com design único, feito aí por uma pessoa de renome, um artesão, quem sabe, ou alguma coisa assim, tá certo? Então as possibilidades são inúmeras. A gente busca sempre o quê? Trazer a praticidade para os nossos móveis de aquário e que o nosso móvel ofereça uma relação custo-benefício satisfatória a nós, né? Seria maravilhoso se todos nós pudéssemos ir lá e comprar um móvel de inox com um revestimento de chapas plásticas, acrílico, ACM, às vezes até mesmo vidro, que é uma coisa praticamente para a vida inteira, só que obviamente tem um custo muito elevado. Mas, como a grande maioria de nós, infelizmente, ainda não pode fazer esse tipo de coisa, nós buscamos sempre os melhores produtos dentro das nossas possibilidades, né? A gente não pode dar um passo maior do que a perna nunca, e com os móveis de aquário também não é diferente, tá certo? Então, algumas marcas, por exemplo, se a gente pegar a Aquário Design Amano, a ADA, ela tem os seus móveis extremamente simples e minimalistas. Por quê? Porque a importância do conjunto nunca é o móvel, mas sim o quê? O aquário. Então, se você pegar os móveis da ADA, eles são praticamente todos iguais, muito minimalistas, sem nenhum tipo de detalhe, sem nada, porque eles não querem que o móvel chame a atenção, eles querem que o aquário chame a atenção. E ao meu ver, isso está correto, né? O aquário em si tem que chamar a atenção, mas confesso a vocês que eu também gosto de um móvel bonito. Eu gosto de um conjunto bonito, tá? Em contrapartida a isso, nós temos os tailandeses, eles gostam muito de trabalhos artesanais em madeira. Então nós vemos móveis tailandeses que são verdadeiras obras de arte, peças únicas, entalhadas à mão, muito bonitos, que fazem, obviamente, o conjunto, trazem um design muito bonito ao conjunto, tá certo? Independente do gosto, o que nós temos que analisar na primeira possibilidade, na primeira qualidade de todos os móveis de aquário, independente do seu gosto pessoal, se você gosta de um ou de outro, qual é a finalidade do móvel de aquário? Suportar o peso de nossos aquários. E isso todos os móveis de aquário têm que ter, tá certo? Então, nós temos que levar sempre em consideração a carga que esse móvel vai receber. Esses móveis que estão aqui atrás de mim são os móveis padrãozinho, né? O aquário padrãozinho de 200 litros, um 40-50, tá? E os móveis deles são de metalon, tá? Uma estrutura de metalon que suporta mais ou menos 300 quilos, que é o que esse aquário vai pesar cheio, contando água, vidro, cascalho, decoração, peixe, peso da tampa, tudo, né? Então a gente leva em consideração isso. Então a gente tem que sempre pensar em consideração na hora do móvel é o quê? A carga de peso que ele vai receber. Independente do seu gosto, independente do seu poder financeiro para estar comprando o seu móvel, mandando fazer, tem que levar isso em consideração. Isso é o mais importante. O resto a gente acaba relevando, né? Dependendo muito do caso. Mas isso é importantíssimo. Tá? Então, baseado nisso, nós temos aí que fazer as nossas escolhas. E desde aquela pessoa que empilha aquele monte de palha e coloca seu aquário em cima, até aquela pessoa que quer fazer um aquário com um SAMP embaixo,
a gente tem que analisar aí cada caso, um caso, e ver se isso vai lhe atender ou não. Você vai ter um aquário que não precisa de um canister, não precisa de nada embaixo dele, ótimo, seu móvel é irrelevante. Se ele cumprir o fato de segurar a carga do peso, não importa o que ele seja, ele pode ser um bloco de alguma coisa, porque o espaço interno não é importante. Já para um aquário onde você tem que ter um sump embaixo, tá? Então o espaço interno ele é muito importante. Tá? Por exemplo, não é o caso desse aquário, ele não tem sump embaixo, mas vocês veem aqui que é um móvel de metalon e ele tem um espaço interno muito grande, o vão livre aqui é muito grande. Então, para esses casos, o móvel de metalon ainda é o melhor indicado, porque você tem o móvel, não existe nada dentro do aquarismo que te ofereça um vão livre tão grande quanto o móvel de metalon, tá? Com a resistência que você precisa e a durabilidade também, tá? Se você, por exemplo, não tem sump embaixo, mas você ainda tem canister, então você pode ter um aquário simplesmente feito de chapas de madeira, tá? Você não vai ter um espaço interno tão grande quanto um móvel de metalon, mas você vai ter um espaço satisfatório para colocar o seu canister. E eu sou aquarista, você provavelmente é aquarista, você sabe que aquário junta tralha. É redinha, é pote de ração, é sinfonador, é limpador magnético, é pano de limpeza, é espátula, é pinça, é tesoura, é um monte de coisa que a gente precisa ter um espacinho para guardar. Então é sempre bom ter esse espacinho para guardar as coisas dentro do móvel, no nosso aquário, fica tudo ali próximo, na mão para você mexer, tá certo? Então é bom você considerar esse tipo de coisa também. Para um aquário com sump embaixo, tá? Tendo em vista que, além do espaço interno, nós temos que levar em consideração também a resistência à umidade, e eu vou focar bastante nesse caso da resistência já, o móvel de metalon acaba sendo o mais indicado, tá certo? A relação com os benefícios que ele nos oferece hoje em dia é assim, muito boa. E lembrando que uma regrinha que eu costumo passar para as pessoas: vai fazer móvel de metalon? Pintura eletrostática epox. Tá? Não é spray epox, não é a tinta epox que você compra no material de construção, é pintura eletrostática epox. Esse serviço você não consegue fazer na sua casa. Aliás, é um dos únicos trabalhos que eu não faço aqui, que eu não produzo, não é meu, eu terceirizo, tá? E basicamente o que acontece? Essa peça vai para um lugar, é jogado um pó em cima dessa peça, essa peça é colocada dentro de um forno, esse pó derrete em cima da peça e a tinta quase que funde com o metal. De longe é a pintura mais eficiente que existe dentro do mundo do aquarismo. Não tem nada melhor do que isso, a não ser se a gente contar cromagem, banho de galvanização a fogo, que é uma coisa muito além e são pouquíssimas pessoas que têm acesso a esse tipo de coisa. Pintura eletrostática epóxi não é um trabalho caro e não é difícil de se encontrar. Isso se popularizou demais com o passar dos anos. Se eu falasse em pintura epóxi há 8, 10 anos atrás, quase ninguém sabia o que era, mas hoje se popularizou demais e qualquer cidade de médio ou pequeno porte aí, com certeza vai ter alguém oferecendo esse tipo de pintura. E se ainda não tem alguém oferecendo esse tipo de pintura, seja você o empresário que vai abrir um tipo de pintura epóxi, com certeza você vai ganhar um bom dinheiro, tendo em vista que hoje até as grandes serralherias não fazem mais trabalho de pintura no seu ambiente, porque é mais barato e fica muito mais resistente fazer esse tipo de pintura terceirizado. Então vai fazer estrutura de metalon? Pintura eletrostática epóxi. Se não vai fazer pintura eletrostática epóxi, eu recomendo que você não faça estrutura de metalon. Faça de madeira, faça de um outro material, porque nenhum tipo de pintura é tão resistente quanto essa, tá certo? Então, passado pela estrutura de metalon, nós podemos sim fazer, quando o aquário não exige grande espaço interno embaixo, você consegue fazer um aquário com chapas de madeira, tá? Sem uma questão estrutural de madeira, com caibros, com vigas, seja o que for. Você consegue fazer sim um móvel muito resistente, barato, fácil de fazer, sem grande estruturação de madeira, mas quando tem espaço interno, precisa de espaço interno, tem que ser de metalon, tá certo? Então, a gente poderia falar aqui em inúmeros materiais, tá? Eu vou focar em chapas de madeira, porque as chapas de madeira elas servem tanto para o revestimento do móvel, quanto para a fabricação mesmo do móvel, questão estrutural, tá? Então, eu poderia citar aqui para vocês inúmeros materiais, tanto para fabricação quanto para revestimento de móveis, tá? Nós temos hoje muitos materiais a serem utilizados.
Nós temos chapas plásticas, tá? O ACM, o acetato, o PETG, o próprio acrílico, que podem ser usados para revestimento. Acreditem, já existem alguns móveis que têm estruturação de metalon com revestimento em vidro, que fica muito bonito também, mas tem um custo muito elevado. E algumas chapas metálicas como o inox e o alumínio, tá? Que também podem ser utilizadas. Mas isso existe, mas é uma coisa muito difícil de se conseguir e o valor ainda é muito alto. Então acaba a relação com os benefícios que ela nos oferece não é muito boa, tá? Então o que nos resta, o que nos sobra? Basicamente nos sobra o MDF e o compensado. Tá? Antigamente ainda existia o aglomerado, o MDP, algumas coisas assim, mas hoje em dia se resume ao compensado e ao MDF. Tá? 95% dos móveis que eu fabrico e que eu conheço de aquários são de MDF. O MDF ele é barato, ele é fácil de se conseguir, oferece uma ampla variedade de acabamento, tá? E se bem cuidado, ele resiste muito bem tanto à carga que o nosso aquário precisa, quanto à umidade em alguns casos, né? Em alguns casos. Então só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é um mostruário de chapas de MDF. Cada quadradinho que vocês estão vendo é uma cor de MDF, tá? Então eu posso chegar e fazer um móvel cada uma dessas cores aqui. São chapas que eu consigo comprar com uma certa facilidade e elas ainda existem a possibilidade dela vir cortada na exata medida que eu preciso e com fitas de borda. Tá? Então hoje em dia existem pessoas que se apresentam como marceneiro, mas eles não têm uma marcenaria. Eles vão até a sua casa, eles fazem um projeto de fabricação dos seus móveis, eles fazem um plano de corte desses móveis, e aí eles vão chegar num lugar onde se vende compensados em MDF e vão falar, ó, preciso de tantas chapas, essas aqui são os cortes. Quero fita de borda, e esse material vem todo cortadinho para ele, ele vai levar para sua casa tudo aquele material cortado e fazer a montagem dentro da sua casa. Acredite ou não, mais do que vocês imaginam, isso existe. Nada impede de você estar fazendo isso para os seus móveis de aquário também. Tá certo? Então a praticidade, a facilidade, o preço, a quantidade de cores e tons para acabamento faz com que 95% dos móveis de aquário sejam de MDF. Tá? Qual é a desvantagem do MDF? Se você falar água perto dele, ele já começa a estufar, ele não é um material muito resistente para água. Mesmo com a lâmina em cima, mesmo com as fitas de borda, ele não resiste muito bem à umidade. Tá? Então, um aquário que tem SAMP embaixo, se ele não for extremamente ventilado, hora menos hora ele começa a estufar. Cada caso é um caso, mas eu dou uma vida útil aí de mais ou menos 2 a 3 anos para um aquário de MDF com um SAMP embaixo, tá certo? Então a grande desvantagem da chapa de MDF é essa, tá? E se a gente não cuida de bandeja, de tampa também, se acaba respingando a água uma hora menos hora, respinga a água, ele acaba estufando também. Então a vida infelizmente não é tão bela assim para nós termos um material barato, de fácil aquisição, com grande facilidade de cores, que pode vir cortado e fitado para nós e esse material ainda resistir à umidade, né? Seria muito bom se o MDF resistisse à umidade. Existe sim um MDF Ultra, que é um MDF que, em teoria, ele resiste mais à umidade. E eu já trabalhei com esse material, sim, ele resiste mais à umidade, sim, do que um MDF comum. Tá? Ele é indicado para móveis de banheiro e esse tipo de coisa, mas ele também não é indestrutível. Tá? Hora menos hora ele acaba tendo problemas, sim, com a umidade. E a grande desvantagem do MDF Ultra hoje em dia é que você não encontra com muitas cores. Ele vem na cor cru, sem o revestimento, sem a lâmina. Preto, branco, em alguns casos eu já ouvi falar do preto, mas eu nunca consegui comprar esse preto ainda, tá? Então você fazer um móvel de MDF com MDF Ultra, você já vai ter uma garantia um pouquinho maior de que essa chapa de madeira vai durar um pouco mais para o seu móvel de aquário, tá certo? E aí nós ainda temos o bom e velho compensado naval. Sim, ele é naval por quê? Porque ele era e é utilizado para fabricação de barcos, sim. Esse compensado, o processo de fabricação dele, na verdade, é simples. Ele é mais ou menos que um sanduíche, um sanduíche talvez não, mas uma lasanha, né, com várias camadas de madeira. Essa madeira normalmente é um resto de madeira picado, triturado e moído, que é feito ali. E para colar e prensar esse compensado, é utilizada uma cola juntamente com uma resina que impermeabiliza esse material e deixa, assim, esse material muito resistente à água. Muito resistente mesmo. Ele é muito mais resistente que um MDF Ultra, por exemplo, tá?
Qual que é a desvantagem do compensado, né? O acabamento. Tá? Ele não vem com lâmina por cima, ele não vem com várias cores como o MDF vem, ele vem naquela boa e velha cor crua, né, de madeira. No decorrer do vídeo eu vou estar mostrando para vocês como é que ele vem, tá? Então você tem que fazer o revestimento a nível de acabamento, tá? Você precisa fazer o revestimento para o acabamento. Para a impermeabilização você não precisa, tá? Por exemplo, se você pega um MDF cru e joga água em cima desse MDF, em 2 dias ele está estufado, tá? O acabamento, além de deixar o MDF bonito, ele também protege um pouco mais o MDF, tá? Mas não o torna indestrutível. O compensado não. O compensado você pode jogar água em cima dele, né? Tudo bem que não se recomenda fazer isso, mas ele vai segurar bem ali e ele não vai acabar estufando por causa dessa resina e essa cola utilizada no processo de fabricação. Mas a gente precisa fazer o acabamento desse compensado naval. E aí entra, no caso, as chapas de revestimento, tá? Que as antigas fórmicas, que hoje em dia praticamente não existe mais fórmica. Tá? A fórmica que existe hoje em dia é bem diferente do que existia aí há 20, 30 anos atrás, aonde se utilizava até mesmo pó de osso para estar fabricando a fórmica. Hoje ela é mais para os materiais plásticos. Tá? Você pode fazer o revestimento, mas é um trabalho muito complicado, muito chato e muito custoso de fazer. Não vale muito a pena não, garanto, eu posso dizer para vocês porque eu já fiz várias vezes. Tá? Então, se a fórmica não vale tanto a pena, nós podemos fazer o quê? A pintura desse material. Tá? Tanto para revestimento quanto também para ajudar a impermeabilização. E quando eu tenho que trabalhar com esse material, que é o compensado naval, eu acabo fazendo esse tipo de pintura e de impermeabilização que eu vou mostrar para vocês a seguir aí no vídeo. Primeiro de tudo, o que eu faço? Eu faço a pintura com o emborrachamento batida de pedra. Sim, esse é o nome da coisa. É um nome meio estranho, mas esse é o nome mesmo. Já tem vídeo meu aqui no canal mostrando como é que você faz isso aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês assistirem. Mas é basicamente uma borracha que você passa na madeira e quando ela seca, ela vulcaniza ali e ela cria uma camada protetora bem boa para a madeira. Tá? Eu trabalhava com isso com caixas de som antigamente. Isso, além do acabamento que ela dá, que eu particularmente gosto, ela protege muito bem quanto a riscos e também quanto à umidade. E como o meu toque não me deixa fazer só isso, eu ainda por cima eu ainda acabo jogando um outro tipo de tinta, essa já com a pistola de pintura, mas não é assim necessário fazer esse tipo de coisa. É necessário fazer? Não. Se você fizer somente o compensado, deixar ali na cor da madeira, ele vai aguentar por muito tempo. Mas se você quiser fazer um up a mais, você pode fazer assim como eu faço, como eu vou mostrar para vocês no vídeo, ou fazer com outro tipo de coisa também, um outro tipo de pintura em cima. Selador, verniz, o stain protetor, tem várias coisas que você pode fazer aí em cima do compensado naval também, tá? Mas essa é a maneira que eu utilizo, tendo em vista que ajuda na impermeabilização e e oferece um acabamento bonito também para a peça, tá certo? Então, basicamente era isso, e agora no decorrer aí do vídeo vocês vão ver como é que eu faço essa impermeabilização e o resultado final de como é que eu deixo as chapas de compensado naval prontas aí para estarem fazendo os móveis de nossos aquários. Assista o vídeo, se curtir, se gostou, não esquece de deixar o seu like, quer se inscrever no canal, clica aí, ó, brasãozinho, cantinho inferior direito da tela. Inscreva-se no canal, não deixe de deixar o sininho ativo para receber as notificações de novos vídeos e participe das nossas lives todas as quintas-feiras às 21 horas. Quiser me seguir no Instagram também, segue lá, @moisesdegama. Eu acabo levando pequenos conteúdos que não valem a pena trazer aqui para o YouTube, eu acabo postando tudo lá, certo? Então, fique aí com o processo de acabamento e impermeabilização do compensado naval, quando é que eu tenho que utilizá-lo. Um grande abraço a todos vocês. Bom, pessoal, o que vocês estão vendo aí em cima da minha mesa de trabalho são 3 placas, né, do compensado naval. Tá? Elas têm mais ou menos 2,40 aí por 60, mais ou menos, tá? E uma das faces dela já está pintado com emborrachamento batida de pedra, tá? Então, o que vocês estão vendo aí que eu estou virando para pintar a face que ainda não foi pintada, tá? Tem essa cor bem básica, né, de chapa de compensado, essa cor de madeira. Esses compensados, eles ainda existem alguns que são primeira linha, segunda linha, linha moveleira. O que difere, na verdade, é que uns vêm com algumas imperfeições, né? Vêm com alguns nós, algumas coisas assim, mas não muda absolutamente nada assim, em questão de resistência, é só na questão de acabamento mesmo, tá? Esses que eu estou trabalhando são os compensados navais, primeira linha moveleira, tá?
E esse aí, ó, é o material. Realmente ele chama emborrachamento batida de pedra. Esse material ele é utilizado para fazer a pintura de paralamas de carro na parte interna, ali onde bate, né, as pedrinhas, onde bate a lama, onde realmente bate a água, tá? Você aplica ele com um rolinho de textura, esse de textura de parede, com uma camada bem generosa. Ó. Vocês estão vendo que é bastante tinta que vai mesmo, e é bem importante que a pintura fique rugosa, porque quanto mais rugosa, mais grossa a camada, tá? E é interessante a gente fazer uma camada bem grossa aí, né? Obviamente sem desperdiçar muito material, mas com uma camada generosa para que você realmente crie, né, uma pequena crosta em cima do compensado naval, porque quanto mais grossa for essa crosta, melhor será a impermeabilização, tá? Então, a princípio, você joga bastante tinta em cima da chapa, em cima da superfície que você está limpando, pintando, né? E depois você vem para fazendo o acabamento, o desenho da peça para não ficar falhas, por assim dizer, tá certo? Esse processo de pintura eu já mostrei mais detalhadamente no vídeo que está na descrição, tá? O link está na descrição desse vídeo aqui, que é somente a respeito desse tipo de pintura, tá? Então eu mostro bem passo a passo mesmo, é uma coisa bem simples de fazer, gente. Acreditem ou não, existem até pessoas que vendem isso no Mercado Livre, como o segredo da pintura bate-pedra. Eles te vendem um kit, uma coisa assim que custa caro, mas na verdade são coisas simples que facilmente você encontra aí na sua cidade, com toda certeza. Tá? Essa tinta de emborrachamento batida de pedra você vai encontrar em lojas que vendem tintas automotivas, tá? E o rolinho você encontra até em lojas de tintas imobiliárias mesmo, tá? E é bem importante, obviamente, você passar nas bordas também, né? Porque normalmente é nas bordas que a água entra, tá? Então, nas bordas, sempre passe uma camada dupla ou até mesmo tripla aí do emborrachamento batida de pedra, certo? E essa é a primeira camada que eu costumo fazer, tá? E depois disso ainda vem mais uma camada para finalizar a impermeabilização e também dar o certo acabamento, tá? E agora que a tinta está toda espalhada já sobre a peça, vocês reparem que agora eu estou fazendo só mais ou menos, por assim dizer, o desenho, né? Para que não fique veios mais fortes, listras ou alguma coisa assim na peça, tá? Sempre bom você manter também, prezar também pelo acabamento, né? E essas peças aí que vocês estão vendo, elas serão tampos e laterais de uma bateria de aquários, né? Então assim, a bateria, você está sempre tirando e colocando peixe, não é uma bateria para criação, é uma bateria para exposição e venda dos animais. Então, você está sempre tirando e colocando peixe, né? Sempre respinga água, sempre vai estar ali bem propenso a receber muita água e umidade. Então, por isso que eu optei em estar utilizando o compensado naval e ainda fazendo todo esse revestimento aí para que melhore, né, a impermeabilização e principalmente a limpeza também, gente. Esse tipo de material ele proporciona uma limpeza muito mais fácil do que se você deixar só na madeira, né? Só a madeira a gente sabe que com o tempo vai manchando, tem algumas coisas que grudam ali na madeira que você não consegue tirar. Então esse material ele também proporciona aí a limpeza fácil das superfícies, tá? E aqui já está finalizado, eu já vou começar a fazer vou fazer a segunda e a terceira placa ali, mas eu vou acabar cortando o vídeo para não ficar muito grande. E a segunda parte que eu vou mostrar para vocês vai ser a parte da, da segunda camada que eu passo, né? Essa segunda camada não é tão... Na verdade, nem essa camada é tão necessária assim, mas eu gosto de fazer. E quem quiser acompanhar, quem quiser fazer, façam que com toda certeza eu garanto para vocês que vai ficar uma coisa muito, muito boa, tá? Bom, o que vocês vão ver aí agora, então, é a aplicação de uma segunda demão de tinta, tá? Que essa eu faço com pistola e compressor, tá? Qual que é essa tinta aí que eu estou aplicando? Eu, particularmente, eu estou aplicando o verniz bicomponente PU, que é o verniz que é utilizado na pintura de lataria de carro, tá? Todos os carros têm esse tipo de... A grande maioria dos carros tem esse tipo de verniz como pintura, como camada extra, como camada protetora, tá? Esse tipo de verniz você só consegue aplicar com pistola. No pincel ele empelota, ele seca muito rápido, ele não fica um acabamento bom, tá? Então não tentem fazer isso com o pincel, tá? Obrigatoriamente vocês têm que ter compressor. Como eu sei que não é todo mundo que tem um compressor, que tem até a habilidade de fazer a pintura,
eu recomendo a vocês que vocês façam essa segunda camada de pintura em cima do emborrachamento com qualquer tipo de tinta para metais, tá? De preferência uma tinta à base de solvente. Eu sei que existem hoje esmaltes sintéticos e algumas tintas à base de água para esse tipo de coisa, mas eu não sou muito fã. Não estou falando que a tinta é ruim, eu só estou falando que eu não gosto de trabalhar com esse tipo de tinta. Eu prefiro a base de solventes, que eu uso thinner para estar fazendo a dissolução dessa tinta, limpeza de pistola e tudo mais. Tá? Então eu estou usando um verniz PU, mas vocês podem usar qualquer tipo de tinta que é utilizado para pintura de metais, tá? Daí vocês podem passar com pincel, que acaba ficando bem melhor mesmo, tá? Eu opto pelo compressor porque é mais rápido e mais prático para mim, tá? E vocês veem bem, ó, nessa hora vocês veem bem, ó, a diferença de uma cor para outra, né? E o verniz que eu estou passando, ele é incolor, tá? Só que ele dá essa aparência realmente de molhado para a peça, né? Tendo em vista que o emborrachamento, ele é fosco, ele fica bem fosco, tá? Então eu gosto de estar passando essa segunda camada aí para uma proteção extra e também para acabamento, tá certo? Então por isso que eu gosto de estar fazendo esse tipo de coisa aí, mas volto a falar para vocês, é um extra, você não precisa nem estar fazendo esse tipo de coisa, somente o compensado mesmo, ele vai impermeabilizar e vai te atender muito bem. Então é só questão de acabamento e uma segunda. Fala galera, então esse aqui é o resultado final, tá? Depois das duas camadas de impermeabilização que eu faço em cima do compensado naval, tá? Não sei o quanto fica claro aí pra vocês, mas ó, é uma pintura meio rugosa, né? Esse aqui é o verdadeiro bate-pedra, tá? Tem gente que não gosta desse acabamento, eu particularmente para coisa mais industrial, mais comercial, eu gosto muito desse acabamento porque ele esconde todo e qualquer defeitinho e se porventura encostar algum metal, alguma coisa que realmente risque isso aqui, não que isso aqui seja fácil de acontecer, porque riscar isso aqui é bem difícil, é uma pintura bem resistente, mas o defeito não aparece tanto assim como se ela fosse lisa, tá? Então lembrando, isso aqui é um compensado naval, tá? Ele tá com duas camadas de impermeabilização, então assim, ó, eu posso tranquilamente fazer isso aqui, ó. Eu posso jogar o quanto de água for, eu posso mergulhar isso aqui dentro d'água. Aqui fica bem evidente, ó. A água não penetra, gente. Não tem como a água entrar dentro disso daqui, tá? Então você tem aí uma madeira totalmente protegida, tá? Totalmente impermeabilizada. E mesmo se ela não estivesse, ela já é uma madeira que ela é feita para suportar esse tipo de coisa, tá? Então, ó, o pano ficou bem molhado e lá, ó, sequinho. Sem nenhuma gota, sem nada. Então é isso aí, galera. Um grande abraço a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. E fui!